Falar um pouco sobre a conquista do voto no Brasil, como deu esse processo. Hoje a gente vê todo mundo falando sobre a festa da democracia, tivemos nossas eleições agora há pouco, né? E nem sempre foi assim. Nem sempre as mulheres, os negros, os pobres, eles tinham esse direito de votar que a gente tem hoje. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa liberdade de expressão que a gente adquiriu nos dias de hoje e que nem sempre foi. As primeiras eleições elas aconteceram ainda no período colonial, no ano de 1532. Essas primeiras eleições elas foram caracterizadas pelas grandes fraudes que aconteciam. Eram muito comuns durante esse período, até no período imperial, que existiam essas fraudes, porque eles não admitiam que as escolhas que a população poderia fazer. Às vezes eles não tinham certeza que iriam perder ou iriam ganhar, mas se sentiam mais à vontade e mais certos de fraudar uma eleição do que conquistar essa eleição na marra, né? Na raça. E as pessoas que votavam durante esse período eram só pessoas livres, ou seja, escravos, pessoas que não tinham uma condição salarial boa, mulheres não conseguiam votar, eram só pessoas livres que tinham, né, uma quantidade financeira bem elevada para aquela época. Durante esse período do Brasil imperial, continuou-se a aparecer outras e outras fraudes. Eles mudavam de nome, tinham os nomes mais estranhos, mas eles tinham o mesmo intuito, de fraudar, de não exercer a democracia com aquelas pessoas, né? Desses métodos era um voto de procuração. Os coronéis, os oligarcas, as pessoas influentes que tinham direito, né, forjavam procuração, né, para votar em nome das pessoas daquele povoado, daquela cidade, né? E mais uma vez a situação financeira ela tem esse seu destaque, né? As pessoas que votavam elas tinham que ter um status financeiro e a partir daí eles começam a delegar o quanto de dinheiro ou o quanto de material que era contabilizado como arrobas aquelas pessoas deveriam ter. E o sistema de votação ele muda totalmente durante esse período, né? Hoje, quando a gente vai votar nas eleições, né, a gente vai lá e coloca o nosso candidato, escolhe o nosso candidato e vota. Não, antes era primeiro feito uma eleição para escolher os eleitores, ou seja, os votantes iriam eleger os eleitores e só os eleitores, que é aquela minoria que tinha mais de 200 mil réis, tinha que ter mais de 200 mil réis, iria eleger os candidatos para compor o governo. Ou seja, era uma seleção de pessoas, né? Não existia a questão democrática de escolher quem a população queria. Eram sempre o grupo de pessoas que tinham mais privilégio financeiro que se destacava. Então, para você se tornar um votante, você tem que ter, no mínimo, 100 mil réis de dinheiro, que era um faturamento anual. Para que você fosse um eleitor, você teria que ter 200 mil réis para ser um eleitor. E para você ser um candidato, né, uma pessoa que poderia assumir o poder, você teria que ter de 400 a 800 mil réis. Ou seja, quanto mais o cargo for mais alto, mais dinheiro você teria que ter. E passando-se os anos, o sistema continua o mesmo, né? O sistema de votação em cédula, porque não existiam urnas, era da mesma forma. No período da República, que também foi conhecido como a República Velha, que foi o período do primeiro sistema de república, foi muito comum existir os votos de cabresto. O que eram esses votos de cabresto? Né? Eram as pessoas, os líderes das cidades, né, que tinham as condições financeiras e faziam chantagens, chantageavam, né, aquelas pessoas que moravam ali, para que eles pudessem ser submissos, né? Votar em quem eles quisessem, né? Caso contrário, eles não davam os lotes de terra, né? Para que aquelas pessoas pudessem cultivar, ou mandavam mesmo bater, açoitar. Era muito comum. As pessoas da cidade tinham que ser submissas para aquela pessoa, né? É como se eles fossem
burros e estivessem sobre um cabresto, né? Sobre as ordens daquele homem. E uma das práticas muito comuns era o apadrinhamento, né? Quando os candidatos dessas pessoas ganhavam, né? O que se acontecia? Geralmente, as pessoas que assumiam os cargos públicos eram parentes desses políticos, que era conhecido como o apadrinhamento político, né? Aquela famosa que até hoje em dia a gente fala um pouco sobre costa quente, né? Quem tem com quem você se defenda, né? E quando a gente fala sobre eleições, a gente já lembra das fraudes. E sim, aconteciam fraudes, sim, também. Essas fraudes, elas eram conhecidas como o voto de pena, né? O voto de pena e o ressuscita defunto. Por quê? Porque o voto de pena, eles fraudavam, né, aquelas pessoas que estavam trabalhando nas eleições, porque eles votavam em cédulas, e aí eles emitiam mais cédulas e votavam loucamente para que o seu candidato ganhasse. Às vezes, o número de votos era maior do que o número de cidadãos que existiam na cidade, que era muito evidente, porque aquela eleição ela tinha sido fraudada, né? E o ressuscita defunto eram as pessoas que já morreram, que não tinham como ir votar, eles iam lá e votavam em nome daquelas pessoas. As fraudes durante os períodos eleitorais, tanto da época colonial até o período da República, ela foi constante. O único momento que elas começam a diminuir é no período que Getúlio Vargas assumiu o poder. Durante todo esse período, até na República Velha, as mulheres e os negros e os pobres, eles não poderiam votar, não tinham esse direito. Foi aí que Getúlio Vargas, né, quando chega ao poder, nos seus primeiros anos de poder, eles começam a intitular leis, né, que pudessem ajudar as pessoas a ter essa liberdade de expressão e ajudar nas escolhas. E uma delas foi ele construir uma lei que pudesse ajudar as mulheres a assumir esse poder de democracia, ou seja, votar. Getúlio Vargas também vai criar o Tribunal da Justiça, né? O tribunal que hoje é responsável por todas as eleições. Ele é um tribunal que não é partidário, não está a favor de nenhum partido e todas as pessoas que trabalham nela também não podem exercer nenhum apoio a nenhum partido. E eles se fazem neutros para que eles possam realizar as eleições, né, de acordo com a democracia que a gente tanto quer e tanto exerce, né? É interessante falar, porque quando a gente fala sobre esses benfeitos de Getúlio Vargas, a gente pensa que isso veio dele, né? Mas isso era uma estratégia, como eu já tinha falado em aulas anteriores, que Getúlio Vargas tinha em cativar as pessoas, né? Em dar os direitos das mulheres. E esse também foi uma das lutas que as mulheres tiveram, né, na Revolução de 22, que ajudaram, que aguçaram essa voz que as mulheres precisavam, né, de ter esse direito democrático. Mas só em 1996 que a democracia realmente foi figurada. As pessoas pobres, as negras e as mulheres, elas tinham o direito de votar. E um dos casos mais interessantes durante a história do Brasil foi o voto dos analfabetos, né? Por muito tempo eles não poderiam votar e hoje sim eles votam. E só a partir de 1996, né, que as eleições elas foram começadas a serem contabilizadas através das urnas eleitorais e através do voto democrático, né? A gente fala sobre a festa da democracia, mas a festa da democracia, ela só vem acontecendo há mais ou menos 20 e alguns anos atrás. 20 e alguns anos decorrente, né? E isso é muito importante a gente falar, né? Hoje nós vemos muitos questionamentos em relação a eleições de outros países, né? Principalmente as eleições estadunidenses que deram o que falar, foi mesmo com força. E a gente questiona muito, né, se realmente todo esse aparato que nós brasileiros fazemos para o dia das eleições, né, urnas offline, Tribunal de Justiça e tudo mais, se realmente é confiável. E sim, eu trabalho como presidente de mesa há duas sessões, há duas eleições já,
e é tudo muito seguro, tudo muito protocolado para que tudo corra bem, né? E esse medo das coisas serem fraudadas, de darem errado, é muito decorrente desse histórico que o Brasil já teve, né? De fraudar as eleições. Mas isso não quer dizer que nós temos que nos calar, né? E a gente tem que deixar as coisas acontecerem ou confiarem. Nós temos que sempre estar de um olho aberto e outro fechado. Por quê? As eleições das universidades, né? As universidades federais, elas são cidades, né? Elas têm autonomia para escolher seus reitores. E para a escolha dos seus reitores, a gente tem que votar também. Nós estudantes e as pessoas que trabalham, eles têm que votar, né? E lá não é uma democracia, para a gente ter noção, né? Que mesmo dentro do Brasil, do sistema democrático, as universidades não exercem um papel democrático, né? O voto do alunado vale 0,01, ou seja, nenhum voto completo a gente está valendo, para vocês terem noção. E nos últimos dias, né, o honorável presidente da República, Jair Bolsonaro, ele elegeu uma candidata que ficou em quase último lugar lá nas eleições da Universidade Federal da Paraíba, né, que é em João Pessoa. Isso é muito preocupante, né? A partir de que essas coisas começam a acontecer, a gente vê que a liberdade que a gente tem de escolher, de dizer, não, eu acho que esse é melhor, ele cai por terra, né? E a gente tem que nos problematizar essas coisas, essas situações, para que isso não ocorra acontecer, né? A gente tem que sanar essas fraudes e exercer o nosso papel de escolher quem a gente quer que esteja ao nosso governo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários, tá?